Boa tarde, meu caro telespectador do canal 38. É uma satisfação poder neste dia cumprimentar a todos o nosso programa O Encontro com o Pastor. Programa que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui semanalmente juntos e glorificando o nome do Senhor. Espero que esse programa no dia de hoje seja uma bênção de Deus na sua vida. Meu caro irmão, meu amigo, telespectador, eu estou aqui no programa de hoje com o pastor Antônio José. Pastor Antônio José é o pastor presidente da Igreja Evangélica a Assembleia de Deus no estado do Ceará, Ministério Tempo Central, Fortaleza. Pela graça de Deus, está ali cuidando da seara do nosso mestre, o nosso Senhor. Aliás, quando eu falo de seara, eu costumo dizer que todo obreiro, o bom obreiro de Deus, é um cearense, porque ele trabalha na seara do Senhor. Pastor Antônio José, a paz do Senhor, cumprimente o nosso telespectador, canal 38, sistema TCM de televisão. É uma satisfação receber o senhor aqui na nossa cidade de Mossoró, o senhor que veio cooperar com a Escola Bíblica de Obreiros do Oeste Potiguar. Pastor Miranda, que alegria poder cumprimentá-lo e também o povo de Deus, nossos irmãos e amigos do canal 38, e agradecer a Deus por esta tão especial oportunidade de poder abraçar o pastor Miranda, nosso querido irmão e amigo, e também pelo privilégio de participar da 10ª Esbórnia, cooperando com meu irmão, pastor Miranda, trazendo a palavra do Senhor, e aqui também, com muita alegria, cumprimentando os nossos telespectadores, dizendo-vos que é realmente uma bênção poder transmitir a palavra de Deus, falar da palavra do Senhor, compartilhar das riquezas da sua palavra através também da televisão. Pastor Antônio José, o senhor que está agora nos preparativos para a festa centenária da Assembleia de Deus Cearense, como é que está essa situação? Conte-nos para nós, faça nós aqui moçoroenses, porque nós somos uma cidade aqui vizinha a Fortaleza e às vezes numa brincadeira entre irmãos a gente diz o Mossoró é a cidade ou quis ser cearense, ou o Ceará esqueceu de anexar Mossoró para pertencer ao Ceará. Como é que o senhor vê? Pastor Miranda, eu fico muito feliz com as suas colocações, porque, na verdade, os laços com o Mossoró são muito estreitos. Eu, particularmente, laços familiares. E nós estamos, pastor Miranda, numa expectativa muito grande com a festa do centenário. A Igreja Assembleia de Deus no estado do Ceará é a primeira igreja, depois da Igreja Mãe em Belém, a festejar, a celebrar o seu centenário. Será uma festa grandiosa, inclusive já passei às mãos do pastor Miranda o folder de divulgação prévia. Estaremos com certeza contando com a linda caravana da Igreja de Mossoró, pelo menos em um dos dias, quem sabe no dia 6, quando a nossa pretensão é lotar a Arena Castelão, que já está previamente agendada. E, enfim, a celebração não vai somente acontecer naqueles dias, no dia 5, 6 e 7 de setembro de 2014. A celebração começa já do ano de 2014 em junho, dia 18 de junho, em Itapajé, onde foi celebrado o primeiro culto, ali onde os missionários pioneiros, principalmente o Gunavim, esteve presente. Enfim, depois da festa de Itapajé, porque coincide com as celebrações da Copa do Mundo, né? Todos os jogos da Copa vão acontecer entre junho e julho, então nós não teríamos hotel, não teríamos espaço na cidade, e a festa de Fortaleza ficou para setembro, que é o dia da fundação da Igreja Fortaleza. Mas, pastor Miranda, nós, na verdade, viemos pedir foi oração também, porque fazer uma festa desse porte é realmente um grande desafio.
vai ser um ano todo de festa, uma programação muito especial que culminará no dia 6 de setembro no Castelão. No dia 7, queremos celebrar um batismo para 5.000 pessoas no aterro da Praia de Iracema, quando teremos também não somente novos discípulos da Igreja de Fortaleza, mas também de algumas igrejas do interior. Nós em Fortaleza já temos uma média entre 2 a 2.300 irmãos por ano descendo as águas, então com o interior não será difícil de fechar esses 5.000 novos amados e queridos irmãos. Então a festa se pronuncia maravilhosa, é muito especial, mas é um grande desafio que nós vamos já pedir ao Senhor graça e certamente Ele nos dará, e precisamos de fé para poder ir em frente. É verdade. Mas será uma bênção com certeza. É verdade, nós estamos conversando aqui com o pastor Antônio José, pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do estado do Ceará, e que ali este ano, assim como já ouvimos o pastor falar, dia 5, 6 e 7 de setembro, as comemorações centenárias daquela igreja, acredito mesmo, como bem dissera, é a segunda igreja no Brasil a comemorar este evento, e desta feita, agora que foi construído para as festividades da Copa do Mundo, a Arena Castelão, então nós vamos também para essa arena, só com a guerra contra Satanás. Nós vamos pregar a palavra de Deus. E você, meu caro amigo, meu irmão, meu telespectador, que sempre está na sintonia do canal 38, nós nos sentimos honrados em receber esse pastor e trazemos esse comunicado e o convite, e é evidentemente que nós, quanto igreja em Mossoró, vamos estar mobilizados para também fazer parte das festividades, ou tomar parte das festividades, que é para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Mas mudando um pouco o foco com relação a essa festa aqui, temos consciência de que será um grande evento, não apenas para Fortaleza, mas para todo o Nordeste, quiçá do Brasil. O nosso pastor Antônio José, ele não é um pastor de muito tempo que ele esteja na presidência. Ele tem aí pouco mais de 2 anos. Pouco mais de 2 anos que está sob a presidência desta igreja. E eu perguntaria, pastor Antônio José, quais os desafios iniciais, principalmente nesta época pós-moderna que nós vivemos, os desafios que a Igreja de Fortaleza, a igreja que o senhor preside, enfrenta para seguir avante e em crescimento para a glória do Senhor? Pastor Miranda, realmente os desafios são grandes, mas são os desafios pertinentes à igreja do Senhor Jesus Cristo através dos séculos. É o desafio de estar sempre marchando sobre a égide, aquela bandeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o maior desafio que nós encontramos como pastor, eu diria, dessa nova geração de pastores, porque a gente já vê que a 5ª, a 6ª e a 7ª geração de pastores assembleanos, ela já está chegando. Eu e o pastor Miranda ainda somos da 4ª geração de pastores assembleanos, com muita alegria. Mas o grande desafio é contextualizar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja evangélica, nos moldes dessa era pós-moderna. E essa contextualização, que significa adaptar-se a novas realidades, isso é uma realidade. A igreja hoje está aqui, nós estamos compartilhando com você através da televisão. Nós nos contextualizamos, porém, sem deixar de estar compromissado com os princípios inalienáveis da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós utilizamos hoje todos os recursos, meios e métodos da tecnologia moderna, mas continuamos pregando a mesma mensagem. É verdade. Não é verdade, pastor Miranda? E a gente, além desses desafios, o grande desafio é a proclamação do Evangelho.
é levar ao mundo as pessoas. São milhões de pessoas que sofrem, pastor Miranda, e eu lembro-me sempre daquele texto muito especial da Bíblia, que quem é essa que aparece, né, que vem como um exército com bandeiras? Fala-nos da igreja do Senhor Jesus. Então a igreja aparece não simplesmente para dar ibope na mídia. Não é um crescimento quantitativo dos evangélicos que vai fazer a diferença nessa nação, mas o impacto e a influência que esse crescimento ele está dando. Então, para nós, o que é importante como grande desafio não é a construção dos grandes templos, a obra social que a igreja faz é muito vigorosa, aqui em Mossoró especialmente, em Fortaleza não é diferente, em outras capitais, a Assembleia de Deus tem crescido muito, mas o nosso foco principal, o grande desafio é proclamar o Evangelho, para que este Evangelho esteja transformando vidas. Quem pode hoje transformar a situação caótica dos dependentes químicos? As comunidades terapêuticas não têm conseguido, pastor Miranda, em Fortaleza, em canto nenhum. Só há uma solução: a palavra de Deus. A unção, graça, o poder do Espírito Santo que transforma o homem, que muda o seu coração. O grande desafio da igreja que eu vejo é esse. As pessoas estão falando de conscientização, vão às ruas, fazem os seus manifestos, alguns se excedem e as coisas não mudam, ou pouco mudam, quase nada. Porque qual a solução? E esse é o desafio da igreja. É que essas pessoas sejam tocadas em seus corações. Porque ninguém muda a consciência sem mudar o coração. E só muda o coração quem pode tocar o coração. E só Jesus pode mudar, pastor. É verdade. Então esse é o nosso desafio em Fortaleza. Com certeza é o seu desafio em Mossoró. E nós estamos lá pregando a palavra de Deus nesses 2 anos. Hoje nós temos a grata alegria de dizer que todo primeiro domingo nós temos batismo em águas, para uma média de 150 irmãos no mínimo, e essa é a nossa meta principal. A construção do grande templo é só um detalhe, a celebração é mais um momento de alegria, mas o foco principal são homens e mulheres carentes que precisam de salvação, de libertação, de viverem a vida nova que só Jesus pode dar. É verdade. Meu caro telespectador, você está com o programa O Encontro com o Pastor, quando nós temos esta oportunidade de conversar hoje com o pastor Antônio José, pastor presidente da Assembleia de Deus em Fortaleza. Queria dizer a você da nossa felicidade de poder ouvir as informações desse servo de Deus com respeito ao desenvolvimento do trabalho e as metas que existem para alcançar de maneira muito especial o pecador que está entregue à vida, maltratado por Satanás, e nós oferecer a alternativa do encontro com o Senhor Jesus. Pastor, tocou num ponto que nós estamos também dentro dessa guerra. Agora, acredito que no mês de novembro, vamos estar fazendo aqui o lançamento da pedra fundamental, da construção de um prédio para ajudar a recuperação dos dependentes químicos. Será o nosso centro de recuperação de dependentes químicos no sentido social, lógico que, como temos Jesus, nós vamos oferecer exatamente isso que ele acabara de dizer, que existem os centros lutando, as entidades, os psicólogos, sociólogos, os educadores, de um modo geral, lutando para poder ajudar a esse homem que é vítima dessa sociedade que enveredou por caminho tão estreito e tão difícil, e nós queremos oferecer alternativa do lado humano, do lado social. Porém, é apenas nós entendermos de que nós não vamos solucionar sem a presença de Jesus. Jesus é o foco maior que esse centro de recuperação irá trabalhar junto a esses dependentes químicos. Vamos sim oferecer à sociedade esta oportunidade. No entanto, só podemos conseguir se nós realmente tivermos oferecendo Jesus o caminho, a verdade e a vida. Conto com sua oração. Preciso de você, evidentemente que sim, necessito do seu amor e da sua misericórdia. Olha, nós vamos dar uma paradinha agora, porque vamos aqui
apresentar os nossos comerciais e a gente volta para conversar e ouvir a palavra do pastor. Ok, meu caro telespectador, estamos de volta. Aqui é o nosso programa Encontro com o Pastor e desta feita, como você já sabe, estamos conversando com o pastor Antônio José, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Fortaleza. Mas pastor, nós conversamos a respeito das festividades no primeiro bloco, nós conversamos sobre as festividades da igreja, de 100 anos da igreja, do seu apenas 2 anos de atividade pastoral no sentido da presidência da igreja, mas nós sabemos também que a igreja de Fortaleza é uma igreja também voltada para os meios de comunicação. O senhor adquiriu uma emissora de rádio. Nos conte qual é a sua experiência como agora lutando com a mídia através da comunicação do rádio. Que conselho, que orientação, que testemunho o senhor pode nos dar sobre essa questão, já que nós também entramos no dia 1º deste ano, nós entramos também através do rádio. Conte-nos alguma coisa, um testemunho que venha nos ajudar a nosso telespectador, que também assiste a TV, mas também ele é ouvinte da nossa Rádio Libertadora, a Voz Evangélica do Oeste. O que tem-nos a dizer? Pois não, pastor Miranda, é uma alegria poder compartilhar também sobre o rádio, sobre a televisão. Nós, pastores assembleanos, e eu digo de outras igrejas co-irmãs, a gente vem de muito tempo labutando no Evangelho e, claro, com aquela experiência de fazer o programa na rádio da cidade, etc. Mas quando nós temos nas mãos uma emissora de rádio para dirigir, para gerenciar, nós louvamos a Deus pelos companheiros que ele levanta para nos ajudar, mas a supervisão sempre é do pastor. É verdade. E a gente observa, pastor Miranda, como tem sido fundamental a mídia. Tanto a mídia que vem através do rádio, porque amplia a proclamação do Evangelho, a nossa voz vai mais longe, ela chega na casa, no recesso do lar, no leito do hospital, aquele que está no presídio, ou quem sabe aquele que está indo para o trabalho. Às vezes, em meio a um conflito tão grande, ouve só uma palavra, uma reflexão bíblica, às vezes um cântico, um hino, e aquela palavra como que de forma tão especial, e eu diria sobrenatural, porque é também influência divina, toca naquele coração, naquela vida e transforma. Então, assim é um rádio. Eu posso testemunhar, pastor Miranda, que o rádio, ele vai ser fundamental agora para a festa do centenário. Nós completamos nosso 1º aninho, já vamos com 1 ano e 2 meses, e tem sido muito especial. Uma programação diversificada, por enquanto nós estamos aguentando sem os comerciais, mas estamos vendo que precisamos da ajuda, da colaboração de parceiros
para que possamos ir mais longe, ampliar agora a potência da nossa rádio, como a Libertadores está fazendo, né? E esse ano também estaremos, depois do mês de setembro, já caminhando para um programa de televisão, não ainda com o privilégio que Deus tem dado a AD em Mossoró, mas estarmos na televisão sim, para poder já trabalharmos a divulgação do centenário com os nossos irmãos que estão no interior do estado. E nós faremos isso em uma das emissoras que alcança todo o estado. Mas de antemão dizer que a rádio, ela vai aonde os pés do discípulo às vezes não pode chegar. Ela fala o que às vezes a voz do pastor não teria como alcançar também, porque ela vai de encontro a pessoas dos mais diferentes lugares e rincões. Imagine neste momento quantos estão nos ouvindo, que nós não podemos ver o semblante e nem o rosto, mas eles podem nos ver, podem nos ouvir. Então, é o rádio. A experiência nos diz que a igreja tem investido e precisa investir mais. Na emissora do rádio, precisa estar na televisão, seja AM, contanto que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja pregado. Amém. A tempo e fora de tempo. É verdade. Que benção, pastor Miranda. Olha, meu caro telespectador, da nossa TV AD Mossoró, canal 38. É um privilégio para nós estar recebendo ao pastor Antônio José. Ele ontem, dentro da nossa escola bíblica de obreiros do Oeste Potiguar, ele nos trouxe a palavra sobre o crente, o obreiro, o pastor e o seu relacionamento com a sociedade. E hoje pela manhã estará falando para os nossos obreiros sobre a questão do relacionamento familiar. E é muito importante esse assunto e necessário tratarmos com os nossos obreiros, principalmente porque os nossos obreiros são os nossos porta-vozes que levam a mensagem às famílias, aos lares que estão carentes muito deste assunto, e ele vai falar hoje pela manhã, será de muita importância, e aqui eu aproveito a oportunidade para dizer ao meu caro telespectador de que é satisfatório ouvir ensinamento pautado, baseado, fundamentado dentro das Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, pastor Antônio José, o senhor nos traz também esse depoimento de que o senhor aproveita essa oportunidade e nos fala também um pouco, já que nós sabemos que o senhor é um pastor identificado também com as questões sociais, e nós falávamos há pouco sobre o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso plano de termos aqui, está bem encaminhado, e vamos agora apresentar a nossa planta, a nossa arquiteta está preparando, porque é uma das exigências que aqueles parceiros que vão nos ajudar a construir é que apresentemos, portanto, o nosso projeto de construção, o que queremos, até onde é a dimensão, aonde localiza-se isso, de maneira que o senhor, que já vem há mais tempo tratando desse assunto, como é que o senhor vê, como o senhor mesmo coloca, que a palavra mais atualizada são as comunidades terapêuticas que a igreja trabalha ali, comandando à frente, no sentido de que tem Jesus para levar aqueles, não somente que vai tentar recuperá-lo dessa praga que é as drogas. As drogas é uma infelicidade. Como a gente diz na linguagem popular, a droga é uma droga mesmo. Como é, pastor, que o senhor vê isto e como está trabalhando também com isto? Pastor Miranda, realmente chegamos a uma encruzilhada. O governo federal, os governos municipais e estaduais, eles não têm mais dúvida. Conversando com alguns magistrados, alguns da igreja e outros de fora, em reuniões e fóruns ali em Fortaleza, o que eles constataram é o que nós, como igreja, há muito já tínhamos observado e mapeado. Milhões e milhões de vidas hoje são escravas das drogas.
drogas alucinogênicas terríveis, que uma simples pedra de crack não é mais uma aventura, como um jovem da década de 60, 70, que fumava um baseado de maconha. Ele fazia isso e não trazia praticamente nenhum transtorno, como o que o crack traz, a cocaína, a heroína e outras drogas hoje muito mais potentes, que são a mistura dessas outras. Contudo, as autoridades, os magistrados, eles dizem assim: pastor, não sabemos mais o que fazer. Dentre todos os que nós estamos atendendo nas ações, nas varas criminais, praticamente há um envolvimento de droga ou alguma coisa que fluiu dessa vertente. E aí o governo federal entende que neste momento precisa-se de uma ação mais urgente, mais efetiva, e que o poder público está disponibilizando recursos. Eu já louvo a Deus, pastor Miranda, pela iniciativa da nossa AD Mossoró, de estar já com o projeto começado, idealizado para a fundação de uma comunidade terapêutica. Nós trabalhamos em Fortaleza há mais de 7 anos com a comunidade terapêutica chamada Ebenezer. Uma coisa fundamental é encontrar alguém que tenha uma vocação e um chamado especial para cuidar. São pessoas destroçadas, são pessoas desiludidas, são pessoas impotentes. Pastor Miranda, nós acompanhamos. Impotentes porque ela diz: eu quero sair. Elas choram, eles se martirizam, mas há uma força dominadora, cruel, que manieta essas pessoas. E nós sabemos, eu digo às vezes para alguns pais, algumas famílias que choram, que agonizam, eu disse: olha, o seu inimigo não é o seu filho, não é o seu marido, que é dependente do crack nem da droga, mas são dimensões malignas, poderosas, que sustentam essas pessoas. Por isso que a medicação não resolve. Por isso que o psicoterapeuta, os assistentes sociais, os preparadores esportivos, toda a atividade lúdica, enfim, cognitiva nas comunidades, não consegue transformar nem alcançar essas pessoas para que eles saiam. Mas a palavra de Deus vai. Amém. A palavra de Deus consegue, porque essas pessoas são levadas ao conhecimento de Jesus. E a Bíblia é clara: quando você conhece essa verdade, ela liberta. Então são fortalezas destruidoras de Satanás que oprimem essas pessoas, e só o Evangelho de Jesus, o poder de Deus, quebra esse ciclo maligno de destruição. O que eu posso afirmar para os telespectadores do canal 38 é que na nossa comunidade terapêutica tem meses e às vezes trimestres, quando a gente tem os relatórios, que nós passamos às vezes de 50% o índice de recuperação. Quando numa comunidade terapêutica normal, geralmente, como temos em Fortaleza, comunidades há mais de 30 anos trabalhando, por vezes, anos a fios, não conseguem chegar a 1% o índice de recuperação. Então está comprovado, as autoridades já viram, vamos precisar da igreja. O governador do estado do Ceará, o governador Ciro Gomes, disse: pastor, não temos mais para onde apelar. Nós precisamos da igreja como parceira. E nós dizemos simplesmente: eis aqui, é o que nós estamos fazendo. Se o governo do estado pode contribuir, então, governador, nós queremos ser essa entidade séria, que é transparente, que presta conta e que já investe no reino de Deus. E se investimos no reino, investimos na vida de pessoas. Então essa é a nossa expectativa quanto às comunidades terapêuticas. Mais do que nunca, pastor Miranda, caros telespectadores, é a única solução para o momento crítico dos dependentes químicos. Muito bem, meu caro telespectador, estamos conversando, uma conversa boa, sadia e instrutiva e evidentemente espiritual também para você. E eu gostaria de não ser cobrado por você, que estendo a presença do pastor Antônio José entre nós, depois de conversarmos vários assuntos, vários tópicos, evidentemente que nós nos aprofundamos em nada porque o tempo não nos permite. Mas para você não me cobrar, eu vou pedir a ele que nos dê uma mensagem sucinta, porém bem direta para o seu coração. Pastor Antônio José, fala-nos a palavra de Deus.
Caros telespectadores, amados irmãos, dizer da minha alegria de estar aqui no programa O Encontro com o Pastor. Encontro com um grande amigo, irmão, pastor Miranda, e ele nos incumbe agora de uma grande responsabilidade. E para tal, precisamos abrir a Bíblia. Então, se você pode abri-la conosco, façam. Nós queremos ler apenas um texto desta palavra de Deus, no livro de Salmos, o Salmo de número 107. Refiro-me ao último versículo deste abençoadíssimo Salmo de Davi. Nos diz a palavra de Deus: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias e a bondade do Senhor. Meus irmãos, diletos amigos, o salmista conclui um dos seus mais lindos poemas de gratidão e de reconhecimento da bondade e da misericórdia de Deus. Ele diz: quem é sábio, atente. Quem é sábio, considere a bondade e a misericórdia do Senhor. E eu vejo esse salmo como que um grande observatório da bondade de Deus. Se pudéssemos, quem sabe, num momento como este, não o faríamos porque o nosso tempo é muito limitado, mas desafio a você para logo em seguida, quem sabe, abrir a sua Bíblia e conferir cada um dos versículos do Salmo de número 107. No Salmo 107, você encontra considerações maravilhosas. Quem é sábio, considera essas coisas. Vamos ver o que é que o salmista estava considerando. Ele estava considerando que o Senhor o havia redimido, resgatado das mãos e da escravidão do pecado. Ele estava agradecendo a Deus porque antes andava errante e agora tinha encontrado o caminho certo. Louvava a Deus porque a sua alma estava faminta, o seu coração estava angustiado, mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor livrou de todas as suas angústias. E o salmista começa dizendo: atente para a misericórdia do Senhor. Meu amado irmão, dileto telespectador, quando nós observamos um destes salmos, você vê um homem com o coração cheio de gratidão a Deus, porque o Senhor lhe livrou da angústia. E você continua observando cada um dos detalhes do salmo. Chegamos no versículo 13, ele diz: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e o Senhor o livrou. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, ele o livrou das suas tribulações, versículo 19. No versículo 20, ele enviou a sua palavra, e o sarou e nos livrou de ferida mortal. Como não considerar a palavra do Senhor? Há pouco compartilhávamos com o pastor Miranda sobre esta palavra que liberta. Querido amigo, prezada amiga telespectador, veja a alegria do salmista considerando as benignidades do Senhor. Quando chega no versículo 29, ele diz: é Ele que faz cessar a tormenta. Provavelmente, talvez você que me escute nesta hora, que me veja pregando esta palavra, diz: pastor, como atentar nas benignidades do Senhor se eu estou em meio a uma tormenta, se eu estou em meio a tribulações ferozes, a minha vida está um caos, eu estou como que em meio a uma grande tempestade. Mas você pode olhar como o salmista olhou, e eu não tenho dúvida que se você acolher esta palavra de Deus no teu coração, o Evangelho de Jesus, essa tormenta vai cessar. E você considerará as benignidades do Senhor e as suas misericórdias, como o salmista. Ele disse: olha, roda de salteadores me cercaram, mas o Senhor me abençoou. E Ele é o mesmo Deus, querido amigo, prezadíssima amiga. Ele é o mesmo Senhor. Ele nos tem abençoado, Ele também te abençoará. É Ele que levanta toda a opressão. É Ele que abre portas de justiça para você passar. Quem sabe, ao você ouvir esta mensagem, são 43 versículos neste querido Salmo 107. E o salmista termina o salmo dizendo assim: o Senhor levantou toda a opressão, colocou o necessitado em alto retiro e fez a sua família prosperar como um grande rebanho. E aí ele considera, ainda no versículo 42, dizendo: os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Meus amigos e minhas amigas, considere a bondade e a misericórdia do Senhor. É esta bondade e esta misericórdia que nós falamos
e apresentamos a você. Ela tem um nome, não é uma força, não é uma energia, não é um poder. Chama-se Jesus Cristo, Filho de Deus, o libertador. Ele quer te abençoar, Ele quer te salvar, Ele quer te abraçar, para que você faça parte da família de Deus. E alegre-se também, para que um dia, assim como o salmista, de forma sábia, atente e considere as misericórdias e a bondade do Senhor. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito bem, meu caro telespectador, nós agora vamos orar e vamos orar por você. E oxalá que esta palavra tenha chegado ao seu coração, meu amigo, você que é nosso telespectador e ainda não teve uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Tenha esse encontro e você certamente vai sentir a bênção de Deus na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade do programa O Encontro com o Pastor, nesse dia em que conversamos com o pastor Antônio José de Fortaleza. Obrigado pela palavra, pelas informações, pela conversa franca, amiga, para o conhecimento e o engrandecimento do teu reino na face da terra. Quero que tu abençoe o meu telespectador, meu irmão, meu amigo, que ele possa realmente ter o verdadeiro entendimento. Eu quero aproveitar para também interceder pelo internauta que também chega através da internet no nosso canal. Meu Deus, abençoa de maneira tão especial a todos eles. Ajuda para a glória do teu reino, do teu nome. Amém. Esse programa nós voltaremos amanhã, estaremos novamente com o encontro com o pastor. A paz do Senhor, muito obrigado, Deus abençoe. Nosso agradecimento ao pastor Antônio José e ele vai também fazer o seu cumprimento final com nossos telespectadores. Dizer-vos, meus irmãos, caros telespectadores do canal 38, da nossa alegria de poder ter participado convosco e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você, com sua família e no seu coração. Deus abençoe a você, especialmente também neste momento ao meu amigo, irmão pastor Miranda, pastor da Assembleia de Deus em Mossoró. Um grande abraço a todos.